Oi, gente, mais uma aula e a gente vai continuar falando sobre o que? O tripé da psicanálise. Você lembra que na última aula eu falei que todo terapeuta, para ser terapeuta, ele tem que ter o tripé da psicanálise, que quem sabe aí qual é o tripé da psicanálise? Estudo da teoria, análise pessoal e a supervisão, tá? Estudo da teoria, análise pessoal e supervisão. Vamos falar aqui sobre o estudo da teoria, tá? O que é o estudo da teoria? Guiado pelos olhos de diversos autores, coloca mais luz ao que foi iniciado por Freud, permitindo assim ao psicanalista o aprimoramento do seu trabalho. Então, está aberto para ouvir outras vozes, se manter atualizado através dos estudos constante, permitir ao profissional integrar as escutas, aumentar o seu repertório, entregar um trabalho de qualidade, transparente e honesto, tá? Então, vamos lá. A primeira parte do tripé da psicanálise é o que? A teoria, tá? Gente, para compreender o tripé da psicanálise, é necessário entender conceitos fundamentais como associação livre, primeira tópica, que é o inconsciente, pré-consciente e consciente, segunda tópica, id, ego e superego, a gente já estudou sobre isso, libido, fase oral, anal e fálica, período de latência e genital, que se encontram todos na primeira fase de aprendizagem, caracterizado como teoria. Outros termos importantes para o entendimento da psicanálise são transferência, contratransferências, tá? Insight, complexo de Édipo, elétrica, sonho, deslocamento, projeção, identificação projetiva, narcisismo, pulsões, histeria, recalque. Tem também a questão do recalque primário. Além disso, é preciso entender a posição depressiva, posição esquizoparanoide, esquizofrenia, fantasia, objeto, relação objetal, onde que objeto transicional, casal, parental, terceiro analítico, Reverie, baluarte, anactamente, dentre outros. Olha aí, gente, é muita coisa, tá? Segunda parte do tripé da psicanálise é a análise pessoal. Sem análise pessoal, não existe de maneira nenhuma a possibilidade de você atender, tá? Então, vamos lá. Análise pessoal não existe. Sem análise pessoal, não existe um psicanalista, como eu já falei. Isso pois a análise pessoal é um tripé da psicanálise muito importante durante o processo de formação e também posteriormente, até porque a psicanálise em si é uma longa caminhada que pode ou não ter fim. Ao percorrer seus labirintos dentro desse tripé da psicanálise e entrar em contato consigo mesmo, você terá então a possibilidade de entender o que é do outro e o que é seu, tá? Então, o que vai acontecer? Antes de você entrar nesse campo para trabalhar como analisando, você vai ser analisado. Antes de você cuidar de alguém, você vai ser cuidado por um profissional, onde esse profissional vai te ouvir, tá? Então, durante o trabalho com analisando, a consciência dos fatos, a distinção de sentimentos, os sintomas gerados, os mecanismos de natureza psíquica poderão ser compreendidos e elaborados a favor da dupla. Então, essa ideia pode evitar suposições pessoais, contaminações do trabalho. E é importante considerar que também o paciente traz seu repertório e, em conjunto com seu analista, forma uma dupla. Então, como você vai ter a capacidade de cuidar de alguém se você não foi cuidado primeiro? Como é que você vai estar bem para que você possa cuidar dessa pessoa que chega no teu consultório? Então, primeiro você trata os seus monstros para você conseguir ensiná-los a eles a domar e também a cuidar dos monstros deles mesmos, tá? Gente, olha só a importância da dupla paciente-analista. Cada sentimento, cada cor, cada som emitido dentro da sala de análise deve ser observada. Por quê? Através da análise, você vai ter uma interpretação do que está acontecendo. Então, esses eventos só acontecem com a dupla em questão, pois conta uma história que só pode ser construída por eles, a dupla. Então, quando o paciente deixa
o set psicanalítico é como se uma bolha estourasse. As situações que ocorrem com a outra dupla que entra na sequência, que é o analista, né? O analista e o novo paciente aparecem de forma totalmente diferente. Então, assim, quando essa bolha estoura, as situações que ocorrem com a outra dupla, né, com a outra na sequência, o que vai acontecer? Vai ser estourada. A bolha foi estourada. Então, quando o outro paciente entra, vai se formar uma outra bolha. Então, você tem que ter a capacidade de aprender a separar as caixinhas de cada paciente, tá bom? O foco na análise pessoal dentro do tripé da psicanálise. Gente, você tem que ter o foco. Você tem que estar ali na terapia, você precisa estar naquele momento, tá? Tem que estar atento, você precisa estar atento ao que acontece com o outro e consigo. Isso é possível, tá? Se o analista passou a passar pelo filtro da análise pessoal ou da sua supervisão. Então, é muito importante você saber como você está, para que você, de uma certa maneira, não prejudique, tá, a análise do seu paciente. Deixa eu só ver aqui, gente. Peraí. Tá, é aqui. Vamos lá, a supervisão. Gente, então aqui eu já falei o que sobre a teoria que vocês vão estudar, né? O que é a psicanálise, e depois da teoria eu falei sobre a análise pessoal, que é a segunda parte do tripé da psicanálise, e agora a gente vai para a terceira parte do tripé, que é a supervisão. Bom, a terceira parte do tripé da psicanálise trata-se do requisito obrigatório para a formação de um analista, ou seja, analista é você, que é o psicanalista. É um processo de análise nos entendimentos guiados por outro psicanalista com um repertório teórico e prático maior do que o do supervisionado. A escuta, a voz do supervisor, clareiam aquilo que sozinho o supervisionado não consegue lidar. O que é essa supervisão? Por exemplo, eu vou estar supervisionando, vou te dando orientações e como você precisa dessa supervisão, porque o meu olhar, que eu já estou na frente, vai ser mais amplo do que você que está chegando agora. Então, algumas coisas vai ser difícil para você no início. Então, o que vai acontecer? Você tem que ter essa supervisão. A supervisão vai clarear aquilo que sozinho você não consegue ver, tá? A escolha de um profissional de supervisão é muito importante, tá? Por quê? A escolha desse profissional, o que vai acontecer aqui? A escolha desse profissional é fundamental, porque quando você escolhe esse profissional, ele vai te acompanhar, ele vai te dar essas orientações, ele precisa ser bom, tem que já estar na área, tem que já estar atuando, para que ele possa te dar recomendações, tá, positivas. Por exemplo, o supervisor pode indicar ao analista leituras, textos, estudos, novas teorias, artigos. Então, ele vai sugerir tudo isso, tá? Para sustentar o atendimento dele, tá? Deixa eu só ver aqui, gente. Olha só. Quando nós vamos entrar dentro desse tripé, e aqui como é a última, que é essa questão da supervisão, nós vamos entender uma coisa. A importância do tripé na psicanálise, para a gente fechar essa aula, tá? Eu vou aqui falar a importância do tripé na psicanálise. Qual é essa importância, professora? Ter condições de orientar, sem oprimir o teu paciente, sem fazer com que o teu paciente, na verdade, quando ele entrar dentro da sessão de terapia, ele não venha sair de lá pior, porque você não teve a capacidade de ficar neutro naquilo que ele falou para você não se envolver. Você precisa ficar neutra, porque é na neutralidade que você consegue observar e
absorver aquilo que vai ajudar o teu paciente, tá? Então, você que está buscando a psicanálise, você que precisa participar desse tripé, vocês já vão se preparando, porque não tem como ser um profissional se você não está inserido dentro do tripé psicanalítico. Gente, eu espero que você tenha aprendido, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, não esquece de comentar, porque essa matéria foi muito conhecimento. Agora você já sabe que você vai ter que passar pelo tripé. Ai, professora, e agora? Eu vou contar as minhas coisas. Será que eu estou preparada para dominar esses monstros? Será que eu vou estar preparada para poder lidar com as minhas frustrações? Será que eu vou estar preparada para atuar nessa área, para cuidar de alguém? Vai! Mas antes disso, como a gente aprendeu aqui, o tripé da psicanálise, que um psicanalista precisa saber, é primeiro ele cuidar dele. Como o Freud fala, vamos cuidar dos nossos monstros? Quando eu cuido dos meus monstros, quando eu domino os meus monstros, eu vou ter mais facilidade, eu vou ter a capacidade de ensinar o outro também a lidar com os próprios monstros dele. Queridos, não esqueçam mais uma vez de curtir, deixa o teu comentário aqui que é muito importante para aquilo que você aprendeu, né? Lembrando que o material eu creio que já deve estar com você, dá uma lida no material, não fique preso só aqui, busque mais. Essa foi a nossa matéria, tá? Da clínica psicanalítica. Eu espero que você tenha aprendido, eu espero que essas aulas possam ter contribuído para você. E eu vou encerrar essa aula falando a seguinte coisa: quando você se permite a viver coisas que outrora você achava que não tinha capacidade, você vai perceber que, na verdade, os seus caminhos já estavam trilhados. Você só tinha que colocar o quê? A visão apropriada para poder enxergar aquilo que já estava aberto para você andar. Queridos, espero que vocês tenham gostado e não esquece, mais uma vez, de dar o teu feedback. Tchau, tchau!